pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o Felipe, sou engenheiro florestal. É um prazer estar participando com vocês desse curso aqui ofertado pelo CREA. Esse curso de grande importância, vamos falar sobre proteção de cultivares, vamos dar um contexto aí dentro do setor do agronegócio, pautando alguns cases, alguns assuntos relacionados à parte agronômica, mas o foco principal desse curso será relacionado à parte florestal. Então, conto com vocês. Vou explicar mais para frente como que será a dinâmica do curso, mas queria fazer uma explanação geral do que a gente vai ver durante essas horas aqui do curso. A Lei de Proteção de Cultivares, que será o foco principal aqui, vamos passar por todo o contexto da lei, desde o histórico, vamos contextualizar o assunto, falar um pouco sobre o setor florestal, como é a dinâmica, vamos trazer alguns tópicos relacionados à inovação também, inovação no contexto geral, inovação dentro do setor florestal, até a gente chegar na Lei de Proteção de Cultivares. Vamos passar também aqui no curso como que é feito o processo, como que é a solicitação e o pedido para proteger algum tipo de cultivar. Vamos trazer cases do setor florestal, mas também é aplicado para outras culturas, no setor agronômico, no setor de frutíferas, olerícolas, entre outros setores também ornamentais. Então, assim, é um curso bem completo. Vamos balizar principalmente em cima da lei de proteção de cultivares, mas a gente vai tentar fazer desde a parte teórica, vamos desbruçar toda a lei de proteção de cultivares, vamos detalhar cada ponto dela, vamos falar sobre cada relatório que é necessário, vamos falar sobre as taxas administrativas presentes, quais são as atividades, como redigir os relatórios técnicos necessários, quais são os pré-requisitos, como que é feito o processo, como é feito e utilizada a plataforma que é o Cultivar Web. Então, assim, um curso bem completo, algumas horas de curso com material complementar também bem robusto, que você consegue baixar aqui na plataforma. Então é isso. Boas-vindas ao curso, peço que aproveitem o material, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem compartilhar aí na plataforma de dúvidas, que a gente vai estar à disposição para responder da melhor forma possível. Então vamos lá. Aqui, pessoal, gostaria de detalhar de uma forma mais oficial agora como que vai ser a agenda do nosso curso, como que vai ser os tópicos, os módulos, o que que a gente vai trazer, um detalhamento bem rápido aqui como introdução do nosso curso de proteção de cultivares. O nosso curso ele vai ser composto de 6 módulos. O primeiro módulo a gente vai falar sobre a introdução à proteção de cultivares, então ainda nessa aula a gente vai trazer um contexto, vamos balizar o setor florestal, como que a gente está no momento, vamos falar sobre um pouco sobre inovação, vamos falar sobre a gestão da inovação, como que é o processo hoje dentro do setor florestal, quais são os produtos, quais são os desafios, quais são as dores do mercado e como que a gente resolve isso e quais são os produtos, né? A gente está falando sobre propriedade intelectual, vamos falar sobre patente, vamos introduzir a parte também o que é proteção de cultivares, quais são os pré-requisitos para uma cultivar ser protegida, vamos falar sobre um histórico brasileiro, um histórico no mundo, como que funciona, né, a proteção de cultivares, qual que é o órgão competente, aonde dentro do Ministério e do Governo isso está alocado, como é feito o processo, até todas as etapas aí, leis, emendas complementares, toda a burocracia e todo o avanço desde a época ali de 1950 até agora, tudo que a gente evoluiu dentro desse sistema. Então, o primeiro módulo é mais para a gente fazer uma contextualização e uma introdução sobre o assunto, então vai ser aí cenas dos próximos capítulos. Módulo 2, pessoal, vamos falar sobre a Lei de Proteção de Cultivares propriamente dito, onde a gente vai desbruçar a lei, vamos detalhar cada tópico, vou trazer aqui os pontos mais importantes que são necessários dentro da lei, vamos trazer a documentação, vamos trazer o texto aqui para a gente debruçar, né, quais são as competências, quais os pré-requisitos, quais são os instrumentos, quais são aí todas as partes, as emendas, as atualizações, quais são os produtos, né? Quem são os responsáveis por fazer toda a gestão e organização desses dados, explicar também como que está redigido na lei, como que é o processo da Lei de Proteção de Cultivares, como que é cada passo, o que tem que ser feito, o que é necessário, qual é a documentação, quais são os prazos, quais são as taxas administrativas. Então a gente vai ser aí
um módulo aí bem técnico, né, e bem teórico, pautando principalmente em cima da lei propriamente dita, no texto que foi escrito. Então a gente vai sair muito bem aí em cima desse material. Já no módulo 3, pessoal, a gente vai abordar a parte do processo, né? Como que é o processo na prática. Vamos entrar aí na plataforma, no Cultivar Web. A plataforma online que é utilizada para fazer todo o processo. Vamos detalhar como que é, dando um spoiler para vocês, a gente vai ver isso com mais detalhe mais na frente. Mas são 3 relatórios que são necessários para fazer toda essa questão, né? 3 relatórios obrigatórios, mais os anexos que acaba complementando o processo, mas como é feito, como é preenchido, quais são as informações que são necessárias, o que é cada tópico, aonde que a gente acha a informação, trazer alguns cases aqui também, alguns detalhes para facilitar para você a parte da gestão das informações. Então nessa terceira etapa aí a gente vai meio que passar um plano de ação, né? Quais são as atividades a serem executadas, quais são os prazos, quais são os valores. Então a gente vai detalhar aí cada assunto aí da melhor forma possível para conseguir entregar todo o processo aí de uma forma mais detalhada, mais resumida, quais são os pontos de mais atenção, onde a gente precisa ter mais atenção, aonde que trava mais, quais são os prazos, quais são os órgãos responsáveis. Então, nesse módulo 3, a gente vai ver bem aí mão na massa, a parte prática, tanto no preenchimento das informações, e também como conseguir essas informações no campo, onde a gente consegue todos os dados para preencher os relatórios. Partindo para o módulo 4, a gente vai falar sobre o licenciamento de cultivares protegidos. Nessa parte a gente vai detalhar, né, quais são os documentos, quais são os certificados, onde a gente consegue essas informações, dentro da lei, né, qual é o prazo que eu tenho, que eu consigo ter essa cultivar protegida, o que eu tenho direito, qual que é meu dever, onde eu consigo cobrar pelos meus direitos, como é feito, se existe algum tipo de sanção, algum tipo de fiscalização em cima disso, onde eu faço a renovação da minha licença, como que funciona o processo, a quem eu tenho que recorrer. Então toda a parte aí do licenciamento da cultivar a gente vai trazer no nosso módulo 4. No módulo 5, nosso penúltimo módulo desse curso, a gente vai falar sobre fiscalização e penalidades relacionados aí principalmente em cima da lei de proteção de cultivares, o que o órgão competente diz sobre isso, como é feita a fiscalização, quais são as sanções para os responsáveis que estão utilizando alguma cultivar que é protegida de uma forma irregular, como é feito essa parte da fiscalização, como que a gente pode também se resguardar, fazer denúncias, entre outras ações dentro desse tema. E por fim, no nosso módulo 6 e último módulo, a gente vai trazer alguns cases, né? Vamos trazer alguns estudos de casos, trazer alguns materiais, alguns cases de sucesso aí relacionado à proteção de alguns cultivares. Vamos trazer alguns cases do setor florestal, trazer aí como foi feito o processo de alguns clones conhecidos no mercado florestal hoje, tanto da cultura de eucalipto, da cultura de pinos. Vamos trazer alguns assuntos relacionados aos corímbias também, que são uma espécie agora que está mais nos holofotes na mídia. E também vamos trazer um case aqui relacionado à parte agronômica, principalmente aí na parte de plantas ornamentais, para dar uma contextualizada também. Mas a essência do processo, tudo que é feito dentro das atividades, ele tem um processo muito bem executado, um processo que funciona. Então a gente traz aí no módulo 6 alguns estudos de caso para exemplificar tudo que a gente viu ao longo do curso. Então, pessoal, esse é o cronograma, né, a agenda do nosso curso. Como falei, vão ser seis módulos, vão ser distribuídos nesse assunto que a gente acabou de falar. Vão ser aulas aí com duração de mais ou menos 1h30, aulas corridas, uma parte mais teórica nos primeiros módulos, mas teremos uma parte prática também na parte do preenchimento dos relatórios. Então, conto com vocês aí no decorrer do curso e estarei à disposição para responder às dúvidas que existirem ao longo do processo. Reforço que todas as aulas têm os materiais didáticos, têm os materiais complementares, vão ter os links também aqui na plataforma, então vocês podem acessar. E espero que o assunto possa contribuir com vocês, que vocês tirem um grande proveito desse curso aí no decorrer dos seus estudos. Então, vamos aí para o nosso módulo 1,
vamos entrar aí na nossa agenda, no módulo sobre introdução à proteção de cultivares, dentro desse nosso curso. Então é onde a gente vai fazer uma contextualização e uma explanação dos assuntos relacionados à proteção de cultivares. Então, pessoal, a partir de agora, oficialmente, módulo 1, vamos começar. Aqui, pessoal, trazendo agora uma contextualização do setor florestal, trazer para vocês aqui um breve relato sobre o contexto. Esse curso muitas vezes vai ser assistido por engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais, então a gente tem um contexto maior, né, um aspecto maior de envolvimento. E aqui falando principalmente, né, como falei, o foco principal será relacionado ao setor florestal. Então trago alguns indicadores, alguns parâmetros de grande importância hoje que trazem o sucesso e o crescimento exponencial dentro do setor. O setor florestal hoje ele conta com aproximadamente 10 milhões de hectares de florestas plantadas, essas divididas principalmente em eucalipto, em pinos e algumas outras culturas relacionadas como a teca, o mogno africano, o cedro australiano, entre outros cultivos de árvore, mas hoje ela representa 10 milhões de florestas plantadas. A gente tem um papel muito importante relacionado ao setor econômico, né, na parte da economia, sendo hoje o terceiro maior PIB dentro do setor agrícola, ficando atrás apenas da produção de soja e da pecuária. Então, a cada ano o setor vem se desenvolvendo, vem crescendo. Hoje o Brasil é o maior exportador de celulose, é um dos produtos hoje dentro da cadeia florestal, onde a gente também pode citar a produção de carvão vegetal, a parte de produção de celulose, como falei, a parte de painéis e chapas, que no caso é o MDF, é o MDP, entre outros aglomerados, os adesivos. Temos também a parte da produção de adesivos e de extrativos da madeira. Temos também a linha de trabalho relacionado à construção civil, que já é um setor um pouco menor, mas com utilização de madeira sólida, entre outros setores também que movimentam. Além do impacto na economia, como eu falei, de ser o terceiro PIB hoje no desenvolvimento no Brasil, a gente também tem um impacto muito grande relacionado ao social. Então, hoje, principalmente nas atividades florestais relacionadas aos plantios, a grande geração de impactos na geração de empregos. Então, o desenvolvimento de muitas áreas relacionadas hoje no setor florestal, principalmente áreas como Mato Grosso do Sul, a parte relacionada aqui ao norte de Minas, na Bahia, também no Maranhão, no Nordeste, é muito impactada pelas atividades florestais, onde as práticas de silvicultura, de plantio, entre monitoramento, necessitam de muita mão de obra humana hoje. Então isso impacta diretamente na geração de muitos empregos de forma direta e também, por consequência, empregos indiretos. Então, junto aí com o crescimento populacional, a demanda por esses empregos, vem outros tipos de serviço, como também de hotelaria, como também de alimentação, criação de restaurantes, de hotéis, geração de empregos também de escolas. Então, há uma geração de empregos, tanto de forma direta e indiretamente, muito grande, devido às atividades florestais ao longo de todo o setor brasileiro. Além disso, pessoal, o setor florestal também traz grandes resultados e contribui significativamente com a área ambiental. O setor florestal hoje posso citar que ele é o que mais protege hoje áreas conservadas dentro do setor agrícola, então somos responsáveis aí por uma grande conservação da biodiversidade relacionada à preservação das florestas nativas, principalmente reserva legal, área de preservação permanente, as APPs, as RPPNs, entre outras áreas de proteção. Então o setor hoje atua diretamente no ESG, no ESG, principalmente sobre suas diretrizes relacionadas à governança, ao social, ao meio ambiente. Então o setor florestal hoje ele traz enormes benefícios aí para a economia e para a sociedade, para o meio ambiente de uma forma direta, e estamos sempre procurando o desenvolvimento sustentável nas nossas operações. Então, isso é um breve relato aí sobre o setor florestal, os seus grandes indicadores aí relacionados
toda a sua informação dentro do Brasil hoje. Como falei, hoje o Brasil se destaca como o maior exportador de celulose hoje, então é algo que a gente é pioneiro e a cada ano a gente vem crescendo cada vez mais e isso nos orgulha muito. Contextualizando agora também, pessoal, relacionado aos produtos, né, que estão intimamente ligados ao setor florestal, então a gente são responsáveis por mais de 5.000 bioprodutos. Falei um pouquinho agora atrás um pouquinho destes, e esses produtos eles estão envolvidos aí em nossas residências, em vários produtos, e a cada ano a gente vai lançando novos produtos. É um setor que trabalha muito com a parte de inovação, na geração de novos produtos, sempre pensando aí numa cadeia de produtos renováveis, recicláveis e biodegradáveis. Então o setor florestal vem se desenvolvendo a cada ano, trazendo muito mais tecnologia para os seus processos, tanto na floresta, mas principalmente também na área industrial. E assim como ponderei aqui, a gente pode destacar o carvão vegetal, que no caso é a parte aí de energia da madeira, onde a gente é muito utilizado aí no ferro gusa, na produção aí de minérios, ligas metálicas, o ferro gusa, e também é utilizado como lenha, né, como energia e biomassa, como foi citado. Utilização do papel, que está no nosso dia, papel para escrever, papel que a gente utiliza em revistas, jornais e por aí vai. Produção aí de itens para casa, como os pisos laminados, os telhados, os móveis de MDF, de MDP, como comentei. E o produto como celulose, hoje a celulose é ultra dinâmica, utilizada em vários produtos, né? Hoje a gente fala na sua granulometria nano, né? A nanocelulose, utilizada em diversos produtos, na aplicação em remédios, na aplicação alimentícia, na aplicação cosmética, na aplicação de tecnologia. Podemos citar também os painéis de madeiras utilizados na construção, a própria biomassa. Citamos aqui também os pellets, os briquetes, muitas vezes utilizados aí também como componentes na parte de energia. Então a gente pode falar aí, pessoal, mais de 5.000 bioprodutos que a floresta hoje entrega para a sociedade. E hoje o setor florestal ele está presente em todas as nossas fases de nossa vida, né? A gente pode falar desde o nascimento, né? Quando a gente está criança aí, utilização de fraldas, papéis umedecidos ali quando a gente é bebê, é criança. A gente pode utilizar também no período aí dentro da escola, até contemplando a universidade aí, na utilização de livros, na utilização de papel, caderno, revistas. No nosso dia a dia, né? Papel higiênico, papel toalha, as mais diversas embalagens, né? Pós-pandemia, a demanda cresceu ainda mais, então o setor alavancou ainda mais. Embalagem, seja essa para alimentícias, de fast food no dia a dia, embalagens também relacionadas à logística, ao transporte de equipamentos, nos deliveries e nas entregas aí relacionadas. No dia a dia também presente em telas de celulares, como falei, a nanocelulose, cada vez mais utilizada aí nos componentes eletrônicos, tanto de telas como também os componentes de placa-mãe, entre outros utensílios dentro de computadores, celulares e tablets. Presente também nos nossos dia a dia, onde a gente pode falar na presença da celulose aí na fabricação de cápsulas de remédio e também na composição de remédios, trazendo a florestas nativas também, é princípio ativo de muitos remédios, de muitos produtos farmacêuticos e produtos cosméticos. E também uma das grandes novidades agora nos últimos anos, podemos falar também na produção de têxtil, né? A celulose, né? Parecido com a viscose, uma fibra utilizada na produção de roupas sustentáveis. Então é um dos grandes produtos pioneiros que o setor florestal também vem com força aí para substituir todos esses produtos que são derivados do petróleo. Então a gente pode citar o bioplástico, as fibras têxteis, né, as biofibras, podemos citar o syngas, podemos citar também vários outros componentes, como o bioóleo também, o bioplástico, que serão aí alguns novos produtos que estarão no mercado aí substituindo a utilização aí de produtos que vêm de matérias-primas como petróleo, matérias-primas não renováveis. Então, a gente está aí com a utilização do setor florestal em todo, vamos dizer, a nossa vida, né? Desde o nascimento até
a nossa morte. Então, o setor florestal tem essa diversidade muito grande e vem contribuindo cada dia mais com o desenvolvimento do Brasil, do setor florestal como um todo, no desenvolvimento do mundo também, com a introdução de alguns novos países como a Índia, a China, que ainda não utilizam papel higiênico, não utilizam absorvente e outros papéis. Então, com o conhecimento dessas nações com a utilização agora do papel, o setor só vem agregar e crescer cada vez mais. Então é o que nos orgulha muito dentro do setor florestal, de todos esses produtos, todas as entregas e todos os resultados que traz para o Brasil e também entrega para os mundos de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem assertiva. Falando agora, pessoal, sobre o setor florestal relacionado à parte de pesquisa e desenvolvimento e inovação, o setor florestal, como eu pude citar aí na geração desses produtos, é um setor que tem grandes investimentos em tecnologias e sempre está buscando aprimorar seus processos, principalmente buscando a sustentabilidade no uso da madeira. Então é um setor que vem se reinventando a cada ano. A gente tem um termo bem famoso que a gente utiliza internamente, que é a inovabilidade, que é a junção da inovação com a sustentabilidade. É um termo muito utilizado e foi pioneiramente criado pela Suzano, onde a gente sempre tem que trazer inovação, mas sempre pensando na sustentabilidade dos nossos processos. Então a gente como setor florestal, como engenheiro florestal, mas sempre buscando novas tecnologias, novos produtos, novos processos, novos serviços, sempre procurando melhorar o que já é feito, de forma a gente conseguir melhores resultados e trazer cada vez mais impacto, tanto para a sociedade, mas também para a economia e também para o meio ambiente. Então o setor florestal sempre atento e sempre procurando inovar. Como falei, né, na parte aí de desenvolvimento de novos produtos, falamos sobre as fibras têxteis, mas também estamos no processo aí de fertipirólise, com aí a possibilidade de produzir biocombustíveis, de produzir um gás, com possibilidade aí de substituir o gás natural através da queima rápida de biomassa florestal. Então, a gente está cada vez mais integrando processos ao nosso sistema de produção para que a gente consiga cada vez mais entregar processos muito mais assertivos, entregar processos mais sustentáveis para toda a cadeia, pensando principalmente na parte de mitigação das mudanças climáticas, toda a parte de descarbonização do sistema, do mundo. Então o setor florestal contribui muito já e busca cada vez mais contribuir com esses impactos relacionados ao mundo, e a gente está cada dia trabalhando para a gente conseguir superar isso. Então, para resumir nesse slide, nessa tela, é falar que o setor florestal é um setor muito inovador dentro do agronegócio, buscando novas máquinas, novas ferramentas, novas tecnologias para entregar os seus serviços, seja ele na parte de silvicultura, na casa dos plantios, na parte de aplicação de insumos florestais, sejam herbicidas, sejam também de adubação e nutrição, pensando cada vez mais tecnologias para a parte de monitoramento e condução das florestas, na parte de modelagem, buscando serviços e instrumentos de colheita cada vez mais efetivo, gastando menos combustíveis, emitindo menos gás carbônico para a atmosfera, pensando nos seus processos de conversão, seja ele em celulose, em carvão, em painéis ou qualquer outro tipo de produto, cada vez mais sustentáveis, de modo a utilizar menos recursos hídricos, utilizar menos produtos químicos derivados de petróleo e conseguir cada vez mais contribuir com o mundo melhor. Então a gente está cada vez mais motivado e procura sempre inovar nas nossas atividades. Quando a gente fala de inovação, pessoal, a gente entra num aspecto mais específico e que é parte do nosso tema do nosso curso, onde a gente fala sobre material genético, onde a gente fala sobre os desafios relacionados à elaboração da matéria-prima que a gente utiliza, que é a madeira, né? Então, hoje os desafios envolvidos hoje na seleção de materiais genéticos evoluídos e melhorados, a gente tem pontos e aspectos muito importantes que tem que ser levado em conta no nosso trabalho do dia a dia, onde a gente pode citar a parte de resistência a pragas e doenças,
Então, hoje do ecossistema florestal, falando do Brasil hoje, o eucalipto, vamos falar o corímbia também, e podemos acrescentar também o pinus, são espécies exóticas, então, que foram introduzidas no Brasil, principalmente para suprir o desmatamento e utilização das florestas nativas, com um potencial de crescimento muito maior, com uma produtividade muito maior. Mas, cada vez que a gente aumenta a área produzida, a área de plantio hoje no Brasil, onde a gente começa a ter os maciços florestais, falamos alguns slides atrás aí, a gente atingiu 10 milhões de hectares de florestas plantadas, é um número muito grande, mas se a gente relacionar com outras áreas aí, com pastagens e produção de soja, é um número razoavelmente pequeno, mas a cada 1.000 novos hectares, a cada 1 hectare a mais, a gente aumenta o massivo, né, o plantio, então a questão também das práticas, a ocorrência de pragas e a ocorrência de doenças, ela também vem crescendo na mesma proporcionalidade, uma vez que a gente tem maior oferta do que essas pragas, essas doenças se alimentam, que no caso é as próprias plantios clonais ou seminais que sejam. Então, hoje os desafios hoje dentro da produção florestal são inúmeros, mas hoje focando no nosso tópico principal, falando sobre seleção de materiais genéticos, a gente fala sobre pragas e doenças, a gente pontua também a parte relacionada às mudanças climáticas, então hoje a gente tem eventos ambientais, seja ele a parte de déficit hídrico, ou seja também o excesso de chuvas, ocorrência de geadas, secas mais prolongadas. Então a gente tem várias mudanças climáticas, várias mudanças em temperatura, aumento ou diminuição, como falei, né, ocorrência de geadas que afetam os plantios. Então isso ocasiona vários efeitos em cascatas, que onde a gente tem que ter materiais cada vez mais tolerantes e resistentes a essas adversidades, pensando em não perder produtividade, em não perder recursos utilizados na indústria. Então, o cuidado com a floresta, então toda a tecnologia, todas as pesquisas relacionadas a essa temática são de extrema importância. Além disso, para garantir a eficiência da produção, a gente precisa de estar com os melhores materiais genéticos alocados nos melhores sítios florestais. E quando a gente fala sítio, a gente está falando tanto das condições climáticas, como foi pontuado, mas também condições de solo, né? Condições também meteorológicas. Então tem várias outras questões que são levadas em conta. Solos com profundidades adequadas, com adubação e mineralogia, tanto física, química e mecânica, solos que consigam ter aptidão florestal, solos com pelo menos uma camada boa de matéria orgânica. Então, são vários itens que são necessários para a gente garantir uma eficiência na produção, a gente não ter perda de produtividade, uma vez que, como foi mostrado, o setor vem em ampla ascensão e o mercado exterior, conhecendo os novos produtos e utilizando-os, a tendência é que o setor cresça ainda mais. Então a gente precisa de ter melhores materiais genéticos com melhores produtividades, que tenham resistência a praga e doenças, que consigam se adaptar às mudanças climáticas e que possam ser plásticos. Plástico a gente fala no sentido da gente conseguir alocar esses materiais genéticos em diferentes locais, em diferentes sítios. Além disso, né, como foi citado, a tolerância aos estresses ambientais, onde esses materiais genéticos, através dos programas de melhoramento, a gente parta aí do pressuposto que a gente consiga melhores materiais genéticos. Então, pessoal, quando a gente trata de inovação, a gente vai falar que o setor florestal ele desempenha papel fundamental nesse quesito. A inovação ela emerge principalmente da resposta em superar desafios. Desafios esses que eu acabei de contextualizar no slide anterior. E seria um dos desafios que a gente tem dentro do setor, né? Mas talvez eu diria o principal desafio relacionado à nossa matéria-prima, né? A nossa matéria base, que seria relacionado à nossa madeira, que é o princípio de utilização industrial, que está relacionado ao melhoramento genético. Então é necessário uma gestão muito responsável sobre esses recursos, principalmente para garantir a vitalidade e a sustentabilidade da indústria. Então, como eu citei, né,
seria aí a parte de utilização de grandes investimentos relacionados à área. Então, a importância de você ter alguma segurança e também conseguir um retorno relacionado a todo esse investimento aportado, né? E como a gente está tratando aqui principalmente da parte de proteção de cultivares, a grande importância de ter alguma regulação ou até algum mecanismo que assegure todos os investimentos realizados pelas empresas, de forma com que ela consiga utilizar de uma forma exclusiva e que ela consiga usufruir e ter pioneirismo na utilização através do desenvolvimento de novas tecnologias. Então é a partir daí que a gente pode citar que vem os assuntos relacionados. Pessoal, é a partir daí que a gente vem introduzir os assuntos relacionados à parte de proteção de cultivares. De uma forma bem simples, de uma forma bem direta, onde a gente consegue citar que na parte da inovação, né, dentro da indústria não agrícola, não florestal, mas na indústria propriamente dito, na parte de tecnologias, na parte de desenvolvimento de produtos, vamos dizer, de software, de eletrônicos, de celulares, computadores. Nos produtos em geral, a gente tem as patentes, então a gente tem formas de proteção das invenções desenvolvidas pelas empresas. Então, a gente consegue assegurar durante um certo período de tempo que aquele produto é patenteado. Isso é muito comum na parte de venda de celulares, no desenvolvimento aí de novas tecnologias, novas câmeras, dentro do setor automobilístico, na parte da criação de novos instrumentos, principalmente aí digo tecnologias como acender, apagar farol automático, ligar o para-brisa assim que chove. Então todas essas ferramentas são patenteadas. Então algumas empresas elas conseguem utilizar essa tecnologia de forma exclusiva, caso elas não queiram pagar royalties para a empresa que desenvolveu. Então, assim como a patente está para essas relacionadas, a proteção de cultivares é uma forma, a gente coloquei entre aspas aqui, de uma patente, onde as plantas seriam algum desses produtos. E dentro do contexto que a gente trouxe, a parte da seleção de materiais genéticos, então o desenvolvimento de novos clones, a partir do melhoramento genético dessas plantas, toda a tecnologia, todas as atividades, todo o desenvolvimento de processos, protocolos, todos os investimentos realizados pelas empresas em pesquisa, em mão de obra qualificada, em estrutura. Então tudo isso acaba sendo uma forma de gestão, seria uma forma aí de proteger as invenções, no caso, inventar, né, um novo clone, a grosso modo, a lei de proteção de cultivares, ou a essência desse curso aqui, relata a proteção de cultivares, seria o artifício, o instrumento para conseguir dar essa segurança e assegurar isso para as empresas que desenvolvem essa prática, onde ela consegue proteger o seu material genético, ela consegue utilizar de forma exclusiva esse novo produto que ela criou, que ele é melhorado e que vai trazer benefícios para a sua empresa, assim como também ela pode optar, assim como a gente vai ver aqui no decorrer do curso, de ofertar esse produto e ser mais uma forma de remuneração para que outras empresas possam utilizar aquele produto, possam utilizar aquele clone dela. Mas isso é uma opção da empresa detentora da patente ou da proteção de cultivares. Agora a gente já vai afunilando, né, para o nosso assunto aqui. Então, esse seria a linha de raciocínio, né, de ser uma patente, a proteção de cultivares, principalmente dentro aí da pesquisa e desenvolvimento das empresas, principalmente nos programas de melhoramento, onde as empresas aí teriam uma forma de proteger as suas invenções dentro do setor florestal. E existem várias plataformas aí para a gente proteger as invenções, mas nesse curso a gente vai tratar principalmente aí das cultivares. Vamos tratar das árvores propriamente dito. Então, esse seria aí toda a linha de raciocínio para a gente chegar aqui no tópico principal do nosso curso que a gente está conduzindo. Então, pessoal, na parte aí dentro da inovação, a gente teria as patentes, e as patentes seria a proteção das cultivares. Então, pessoal, um aspecto
agora propriamente dito, balizando dentro do contexto de proteção de cultivares, a gente acaba tendo uma confusão e uma, uma divergência, né, entre o que é registro de cultivares, o RNC, Registro Nacional de Cultivares, com a própria Lei de Proteção de Cultivares. Então o RNC, que está muito mais relacionado ao Renasem, entre outras coisas, ela tem uma lei específica, né? É a Lei de Sementes e Mudas, e ela está relacionada com uma produção em escala comercial, onde os viveiros produtores de mudas, sejam eles aí da parte florestal ou também da parte frutífera ornamental, eles precisam cadastrar, no caso, as cultivares que estão sendo utilizadas. Então esse é um processo posterior que está sendo produzida no seu estabelecimento, precisa ter aí um responsável técnico, precisa ter um Renasem, que é o registro aí nacional de sementes e mudas. Então esse é um tópico, esse vamos pôr, é uma gaveta dentro do Ministério do Meio Ambiente. E a gente tem também a proteção de cultivares, que é o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, que é o SNPC, que aí ele trata propriamente dito da lei relacionada à Lei de Proteção de Cultivares, e ela está totalmente relacionada com a propriedade intelectual envolvida no desenvolvimento dessa cultivar. Ou seja, está relacionado à patente, né? Seria aí as PIs, propriedade intelectual. Então ela está relacionado aí em garantir às empresas, aos melhoristas, aos cientistas envolvidos a propriedade intelectual no desenvolvimento daquele produto, que no nosso caso, onde a gente está tratando, seria no desenvolvimento daquela nova planta, no desenvolvimento daquela nova cultivar. Então, assim, começando a nossa conversa aqui, a gente diferenciar o que é registro de cultivar do que é proteção de cultivares. De forma mais direta, né? A gente primeiro precisa proteger a cultivar para depois produzir ela em escala comercial. Então são dois assuntos diferentes e aí eles estão balizados em duas leis também diferentes, um relacionado à parte da propriedade intelectual, na parte de registro da planta de forma inicial, ou o primeiro registro daquela cultivar, e já outra em escala comercial, no caso a gente ter a opção de produzir ela em grande quantidade. Então, o primeiro tópico a ser tratado é a gente conseguir diferenciar esses grandes tópicos aí que acabam tendo uma confusão dentro da área de discussão. Partindo agora para detalhar um pouco melhor, pessoal, sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, o SNPC, trazendo isso mais aqui a nível nacional, a nível Brasil, a gente pode citar que é o órgão competente para aplicação de lei de proteção de cultivares. Ele é responsável pela análise e concessão dos pedidos que são solicitados. Os pedidos e todo o processo a gente vai ver de uma forma mais detalhada, de uma forma muito mais bem estruturada, como eu disse, nos próximos módulos, mas todo o processo ele é feito de forma online. Existe uma plataforma na web, né, um site, então todo o processo ele é feito online pelo site chamado Cultivar Web, que é a plataforma que é utilizada, onde a gente consegue consultar de forma pública e gratuita todas as cultivares que estão protegidos nesse momento. A gente consegue saber as empresas que protegeram, quem são os melhoristas e a equipe técnica envolvida, qual que é o prazo que vai terminar essa proteção, quando que ela torna em domínio público. Então todas as informações estão dentro desse sistema que é conhecido como Cultivar Web. A gente pode acessar, é necessário fazer um login simples para você fazer o processo, mas se você só quiser consultar quais são os clones protegidos, quais são as variedades protegidas, a gente consegue fazer essa consulta de forma simples através do site. Além disso, lá onde é concedido, onde estão os certificados e também onde está relacionado a parte aí dos certificados, que a gente vai ver com maior detalhe, que está relacionado aí a parte de uma proteção provisória e uma proteção definitiva. A gente acaba distinguindo isso, que a gente vai ver na parte do processo, que a proteção provisória é assim que você dá início ao start
na entrada da papelada e cadastro dos formulários necessários. E a definitiva é quando passa por todas as análises internas, toda a averiguação se a cultivar é mesmo uma cultivar, se ela passa pelos pré-requisitos. Então lá na frente é feito aí um certificado definitivo, que a gente tem aí duração de 18 anos, que a empresa tem posse ali exclusiva sobre o material genético. A duração do processo, né? A gente está falando agora desde o primeiro solicitação, entrada do pedido na plataforma, até a gente conseguir esse certificado definitivo, como eu acabei de comentar, tem uma duração média aí de aproximadamente 6 meses, onde a gente constrói todo o processo aí, com pagamento das taxas, elaboração dos relatórios e dos formulários, até a gente conseguir o certificado definitivo em posse. Então é um processo aí com duração média de 6 meses, a depender do processo também. Que agora, pessoal, novamente, né, a proteção de cultivares é a patente das plantas, como eu citei e contextualizei todo o setor florestal, a parte de inovação, todos os investimentos em pesquisa, em desenvolvimento e inovação, como que é feito. Então, esse certificado, né, seria a patente das plantas. A gente tem um órgão, não só agora a nível Brasil, mas a gente está falando a nível mundial, que é a UPOV, que é a União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais. Então é o órgão que está relacionado aí a toda a parte legal mundialmente. Ele está ligado à OMC e ele que legisla sobre a proteção e sobre a obtenção de plantas no mundo inteiro. E o Brasil, ele é um país signatário dessa convenção, ou seja, ele participa desse programa e isso traz alguns benefícios para o Brasil, principalmente com o livre trânsito de algumas cultivares que estão aderidas com outros países dentro da UPOV. Então a gente tem alguns benefícios de conseguir tramitar e transitar com esse material genético de uma forma mais facilitada. É lógico que é necessário passar pela quarentena, todo o processo que é feito de forma padrão, mas por a gente ser um país que participa, né, por ser signatário na UPOV, a gente tem alguns benefícios que a gente consegue transitar com alguns materiais genéticos, algumas cultivares. Aqui é um mapa mais ilustrando aí a participação dos países no contexto mundial. A maioria dos países participam, principalmente da América do Sul, América do Norte, os países da Europa também, países também da Oceania. Então são países signatários. E aí a gente tem mais uma redução um pouco menor no continente africano e também no sul ali da Europa, de alguns países que não participam. Mas aí isso facilita aí a parceria e a internacionalização e a troca aí de materiais genéticos e cultivares entre os países participantes da UPOV. Voltando agora, pessoal, para um contexto brasileiro também, agora trazendo os marcos na legislação, a gente pode falar aí um breve relato, né, uma linha do tempo relacionado como que foi o desenvolvimento desse assunto aqui no Brasil até a gente chegar até a lei aí relacionada à lei de proteção de cultivares, até o que a gente tem de exercício hoje. Então tudo começou em 1994, na adesão ao Acordo de TRIPS, onde foi os primeiros assuntos relacionados à parte de inovação. Então, um dos principais marcos aí na legislação, principalmente relacionado no aspecto geral, um aspecto que depois desenvolveu em 1996 para a primeira lei de propriedade industrial. Então aí que vem a essência lá quando a gente trouxe relacionado à parte de inovação, né? Então trouxe um contexto mais relacionado à parte da indústria, mas no ano seguinte trouxe também, e foi a primeira texto relacionado aí à Lei de Proteção de Cultivares, onde legislou sobre os pré-requisitos, sobre os direitos e deveres e sobre os aspectos relacionados à Lei de Proteção de Cultivares. Então, 1997 foi de forma oficial aí o primeiro texto na legislação brasileira relacionado ao assunto. Em 1999 teve a internacionalização e a efetivo lançamento do decreto legislativo e a entrada do Brasil como país signatário na UPOV. Em 2003,
a gente evoluiu aí para a lei de sementes e mudas, onde a gente destacou nos primeiros slides agora há pouco sobre a diferença, né? Então, primeiro veio a lei de proteção de cultivares, para a gente conseguir registrar os cultivares, a gente ter esse aspecto legal. Em 2003, na parte aí de fazer o relacionamento, a gestão e o controle da produção das mudas, veio a lei de sementes e mudas em 2003, então ela que está relacionado aí ao Renasem, assim como eu detalhei um pouco melhor anteriormente. E por fim, em 2004, a lei de inovação tecnológica, que também acaba relacionado aí com o nosso assunto e é um aspecto bacana aí e um marco na legislação brasileira relacionado à proteção de cultivares. Aqui, pessoal, também um aspecto muito importante que a gente precisa diferenciar, aí a gente já vai detalhar um pouco o que é cultivar, né? Aqui é uma forma ilustrativa da gente conduzir isso, mas nos próximos slides a gente vai mostrar de uma forma mais detalhada, de uma forma mais objetiva, mas de certa forma a gente tem os agrupamentos, né, dentro do reino vegetal, conforme está ilustrado aqui nessas figuras. Então, dentro do reino vegetal, a gente tem um ecossistema de várias espécies, reino animal, reino vegetal, entre outros. Então, a gente tem um ecossistema, né? A gente fala do reino vegetal. Quando a gente agrupa esses indivíduos, aqui vamos tratar principalmente aí do reino vegetal das plantas, com características semelhantes. Então, eles têm a morfologia ou fenótipo parecido. Então aqui tem árvores que são parecidas e tudo mais. A gente consegue agrupar isso em espécies. Então espécie é um conjunto de indivíduos que tem características em comuns. Só que assim como a gente vem aí no quadro do meio relacionado às espécies, vamos tratar das rosas aqui. A gente vai ter uma rosa de coloração vermelha, uma rosa de coloração amarela, branca, e por aí vai. A gente vai ter uma rosa com espinho, uma rosa sem espinho. A gente vai ter uma rosa com pétalas simples, com pétala dobrada e multipétalas. Vai ter pétala de duas cores, de uma cor, rajada, não rajada. Então a gente vai ter outro nível de característica, por mais que o fenótipo ela se assemelhe ao nível de espécie, a gente vai ter um nível de detalhamento ainda maior. Então é aí que a gente chega em cultivares. Então cultivares onde eu consigo distinguir as espécies, onde eu consigo fazer mais uma segregação dentro de espécie, muitas vezes igual ali, as rosas vermelhas ela vai ser uma cultivar X, as rosas amarelas a cultivar Y, as rosas rosa vai ser uma cultivar Z. Então eu consigo fazer mais um nível de agrupamento e eu consigo distinguir a cultivar entre si, tem espinho, não tem espinho, é pétala simples, a outra cultivar vai ter pétala dobrada, a outra cultivar vai ter pétala de várias pétalas, né? Então eu consigo diferenciar cultivar. E é importante para se cultivar, a gente vai detalhar nos próximos slides, a importância de você diferenciar essas novas plantas. Então é necessário que ela seja distinta, eu consigo diferenciar, eu preciso que ela seja uniforme, ou seja, eu consigo replicar isso não é perdido a partir da clonagem, e eu consigo também diferenciar da cultivar anterior. A gente vai ver isso com mais calma mais para frente nos próximos slides, mas acredito que essa ilustração consiga explicar de uma forma bem dinâmica todo o contexto relacionado à parte aí de cultivares e do que ser uma cultivar. Então, pessoal, a denominação de uma cultivar, ela tem que trazer alguns critérios bem contextualizados, já trouxe alguns, mas aqui eu vou trazer de uma forma bem ampla, mas de uma forma bem direta, para tentar explicar da melhor forma possível para vocês. Então, para ser uma cultivar, ela tem que ser única. Então, ela não pode ser parecida com outra, ela tem que ser um exemplar única. Única no sentido de ter características próprias, ela tem que ser exclusiva. Ela tem que ter uma denominação de uma cultivar diferente da pré-existente, ou seja, ela não pode continuar sendo o que já existe, ela tem que ser uma novidade, ela tem que ter uma coisa que diferencia ela da outra, então isso também satisfaz ela ser única. Ela tem que ter no mínimo uma palavra e no máximo 3,
uma combinação alfanumérica, ou uma combinação de palavras e letras, ou uma combinação de palavras e números. Isso aqui é mais para facilitar na forma aí de você descrever, a gente vai ver isso nos formulários. Então aí a possibilidade, alguns critérios que são necessários adotar. Dentro do setor florestal a gente vê isso muito, né? H13, AEC 144, IPB, K33, então as nomenclaturas dos clones aí quando eles são protegidos. A gente vai ver no nosso módulo 6 aí alguns estudos de caso, então a gente consegue entender um pouco sobre isso, mas é mais a parte da numeração, né? Como é a identificação, como que a gente vai descrever, dar o nome para essas cultivares aqui. Então é um aspecto aí que a gente vai ver nos próximos slides também. Aqui trazendo um pouco aqui também sobre os critérios, né? O que não pode ter, principalmente, é introduzir que a cultivar ela traga um erro ou alguma confusão relacionada às suas características. Então, as diferenças elas têm que ser muito bem estruturadas, elas têm que ser muito bem explicadas, e os formulários que a gente vai ver no módulo 3 traz muito bem sobre isso. Então, a importância da gente conseguir descrever bem a cultivar para que não ocorra essa confusão. Uma coisa que ela não pode ser é que ela não permita identificação, ou seja, eu preciso de ter algumas características que me assegurem que aquilo é uma cultivar. Então eu preciso de ter um fenótipo, né, alguma característica na planta que eu consiga identificá-la ela. Então se não existir essa característica, não posso chamar ela de uma cultivar. Ela não pode ser idêntica ou confundir-se com sua antecessora ou com alguma outra planta. Então isso entra na parte dela ser única. Então, por mais que ela tenha algumas características diferentes, mas ela é igual à sua antecessora ou alguma coisa nesse sentido, ela não vai ser chamada de cultivar, ela não pode se alencar a ser uma cultivar. Ela não pode ser contrária à moral e aos bons costumes. Então isso está relacionado à parte da ética, à parte social. Então ela não pode trazer benefícios, malefícios, né, relacionados à moral, isso relacionado à sociedade ou relacionada a outras empresas. As empresas muitas vezes elas são concorrentes, então isso não pode ferir a moral de nenhuma das partes. Ela não pode se referir unicamente a atributos comuns de outras cultivares. Então vai entrar naquele tópico que a gente falou da planta ser única. Então ela não pode se referir a outros atributos de outras cultivares. Ela tem que ter algum mecanismo de diferenciação. Ela não pode constar de um nome botânico ou comum, porque isso já existe, né? Então por isso que a gente viu que ela precisa ter uma identificação alfanumérica ou um código, porque o nome botânico já existe, né? É a nível de espécie. Então eu preciso da cultivar para me conseguir diferenciar ela. Então vai ser a cultivar tal, tal, tal. Então a partir dessa nova codificação ou identificação, eu consigo unificar ela e consigo separar das demais. Eu não posso sugerir que uma cultivar derive de uma outra espécie, de um outro exemplar de uma forma errônea. Então a gente vai ver mais para frente que para ser uma cultivar, eu preciso mostrar de onde ela veio, no qual programa de melhoramento, ela estava inserida, como que ela foi introduzida, como ela foi feita, quem são os genitores. Então a gente vai ver que é necessário ter um programa de melhoramento por trás para você desenvolver uma cultivar. Então a gente não pode fazer o cadastro e lançamento das informações de forma errônea. Não posso incluir alguns termos no nome, como variedade tal, cultivar tal, forma tal, híbrido X, cruzamento Y. Então, por isso que eu preciso codificar ela com aquelas pré-requisitos que a gente citou no slide anterior. Não pode se ter o nome variedade tal, cultivar tal, como foi citado.
não pode resultar como denominação genérica da cultivar. Então, tem que ser algo mais específico e tem que ser algo único. E eu não posso reproduzir nenhum tipo de marca de produto, de serviço ou de alguma outra empresa ou qualquer coisa de origem vegetal. Então, são esses aí alguns cuidados que a gente tem que ter nos critérios para ser uma cultivar. Tanto o que pode ser, e agora nesse slide aqui, o que não pode ser, alguns critérios simples, mas que são importantes aí para o desenvolvimento do processo. Então, pessoal, aqui, de uma forma aqui, como fosse um dos slides mais importantes desse primeiro módulo, que seriam os critérios propriamente dito relacionados aos critérios para proteção de cultivares, onde a gente vai trazer no módulo 2 de uma forma bem mais destrinchada, mas eu acho que seria o principal slide desse módulo 1, que eu chamo a atenção relacionado aí o que é uma cultivar e está totalmente relacionado à parte de proteção de cultivares, que são aí os 5 critérios mais importantes. A gente vai ver até mais na frente aí que existe um formulário sobre esses aspectos, que é o formulário de teste de DHE, que é o formulário mais importante, mais complexo e mais completo com as informações sobre o fenótipo da planta, mas isso é cenas para os próximos capítulos, onde a gente vai trazer aqui os principais aspectos, né? Que é a novidade, a estabilidade, a homogeneidade, a distinguibilidade e a espécie ser única, né? Uma denominação própria. A novidade, pessoal, a gente vai entrar aí dentro da inovação e dentro das premissas da inovação, né? A inovação tem que ser algum produto ou serviço novo ou melhorado. Então, a espécie tem que ser algo novo. Não pode ser algo que já existia e agora eu quero proteger. Então, tem que ser algo novo, algo, ou alguma planta melhorada, né? Então, tem que ser algo exclusivo, algo único e novo. Estável, porque ele não pode variar ao longo de temperatura, pressão, altitude, locais. Então ele tem que manter as mesmas características se a gente mudar algumas variáveis climáticas, algumas condições de solo, condição de clima, de vento, de precipitação, de temperatura. Então ela tem que manter essa estabilidade. Ela não pode mudar, ela não pode mudar suas características se a gente mudar o ambiente. Ela também tem que ser homogênea. Homogênea no sentido de, se eu for fazendo repetidas clonagens, se eu for multiplicando esse material e for desenvolvendo ela não pode mudar. Ela tem que manter homogênea, ela tem que manter desde o seu primeiro ciclo até fazer 50 ciclos, 50 clonagens, 50 multiplicações, ela tem que se manter igual. Então ela não pode ter essa variação, ela não pode ser heterogênea. Distinta, porque ela tem que ser única. Como a gente viu nos 2 últimos slides, né? Ela tem que ser única. E eu preciso diferenciar ela da sua antecessora ou de outras cultivares. Eu preciso e necessito que ela tenha características que eu consiga diferenciá-la. E a denominação própria foi os 2 slides que a gente viu para trás, é onde a gente precisa dar uma nomenclatura, a gente precisa identificar ela de uma forma que eu consigo diferenciar ela das outras. Então, quando a gente junta esses 5 critérios de uma forma bem direta, é onde a gente tem uma cultivar e é onde eu me habilito, né? Eu consigo fazer a proteção desse material, eu consigo proteger essa cultivar. Então, são esses 5 critérios mais importantes relacionados aí a efetivar uma cultivar. Passando agora, pessoal, para um exemplo aqui, contextualizando um pouco o assunto, trazendo um pouco aqui agora relacionado à parte agronômica em si, trazendo um exemplo aqui de uma espécie ornamental, onde eu tive oportunidade de trabalhar com essa espécie no meu antigo trabalho, onde a gente fazia uma produção comercial de plantas ornamentais, que é Sampatins, né? A variedade chama Sampatins, né? Mas a espécie é Impatens.
em patins, que a gente chama de beijo, Maria Sem Vergonha. Então é uma espécie que foi lançada pela Sakata, se eu não me engano, em 2018, mas é uma variedade que ela é protegida. A Sakata ela é detentora do material genético e o nosso viveiro a gente utilizava e a gente pagava royalties para utilizar esse material melhorado. Então a gente consegue notar que a gente trabalhava com a espécie que era de domínio público, que era em patins, que era a espécie que era utilizada para ambientes de sombra. Já o São Patins, o próprio nome aí, a gente já consegue definir que é um material que ele é utilizado para sol. Então a gente vê que a espécie ela se assemelha, elas são parecidas, mas elas têm características que diferenciam elas. Muitas vezes a folha ser serrilhada, o tamanho da flor, a própria resistência ou tolerância ao sol diferencia bastante, por isso que ela era protegida, principalmente por essa característica. Então a gente consegue saber quem foi a antecessora, ela é parecida realmente com a espécie que era sua genitora, que deu origem a ela, mas a gente percebe que ela é única. Tem as suas características morfológicas, tem suas características de tamanho de flor, composição da flor, cores, formato de folha, tamanho, resistência e tolerância ao sol. Então tem algumas características que a diferem das outras. Então isso denominou ela ser uma nova cultivar. E eu lembro, até trouxe essa imagem aqui para ilustrar a utilização desse adesivo aí. Acredito que a gente consegue ver bem, e eu recordo muito bem. Isso surgiu muito como uma ação de marketing por parte da própria Sakata para diferenciar o produto, evitar uma multiplicação de forma pirata do seu produto e alguns de forma mais direta, né? Era necessário produzir a planta em embalagens sólidas, em vasos e não na sacolinha. Era o que diferenciava os produtos também. E também a utilização desse selo aí de autenticidade, né? Um selo de comprovar que a produção era legal e também que a proteção era protegida. Então, o selo vinha o nome da cultivar, que é o St. Patins, traz ali um original, né? Falando que a espécie oficial, original relacionada, tem um detalhe ali que eu acredito que seja a principal característica utilizada na parte da proteção da cultivar, que é de ser resistente ao sol. Então isso vinha de uma forma bem esclarecida no selo. E por fim, na parte de baixo, tinha variedade protegida. Então foi um instrumento de marketing também, claro, mas também mostrando aí a importância, né, e exemplificando, né, um case bem forte relacionado à proteção de cultivares, relacionado aí pela empresa Sakata. Então a gente pagava um valor para utilizar o material genético. Essa variedade, existiam 15 cores dela, em todos os materiais a gente pagava uma parcela aí para utilizar um material que era protegido. Mas de certa forma a gente tinha o melhor material, era um material com um vigor bem expressivo e que era importante para a gente utilizar dentro do nosso sistema. Trazendo agora, pessoal, para um contexto aí florestal, né, onde a gente conseguiu introduzir todo o assunto dentro, desde a parte de inovação, os desafios do setor florestal, aí os maciços florestais com os plantios clonais, junto com as florestas nativas, os grandes projetos que já existem hoje no Brasil, os 10 milhões de hectares, assim também como os novos projetos já apresentados pelas empresas hoje, a gente pioneiro no setor, a importância, né, da proteção de cultivares dentro do nosso histórico, né? Hoje a gente tem um material genético que é bem plantado hoje a nível Brasil. A gente fala aí de números de 2 milhões de hectares com esse material genético, cerca aí 25% da área de eucalipto, que é o I144, que é um dos clones aí de domínio público já, e é bem plantado por todas as empresas, principalmente devido à sua plasticidade e
ocorrência aí com uma produtividade mediana e boa por todo o Brasil. Então, isso era uma realidade nos últimos anos, só que daqui para frente alguns outros players entraram no mercado. Mais para frente eu vou falar sobre algumas empresas que ajudaram a contribuir com o avanço nesse quesito. Então, tudo aí relacionado aos programas de melhoramento genético das empresas, desenvolvimento de novos clones, a competitividade de mercado do Brasil, alcançar maiores produtividades e também principalmente aqueles desafios que eu pontuei, né, relacionado a pragas e doenças, as mudanças climáticas, a ocupação de áreas muitas vezes com não total aptidão florestal, com sítios florestais um pouco mais inferiores. Então tudo isso juntamente alinhado aí com os programas de pesquisa em desenvolvimento e inovação das empresas, através dos programas de melhoramento, a oportunidade e o desenvolvimento de novos clones e a importância para você ter competitividade no mercado de você proteger os seus materiais genéticos. Então é uma prática que está cada vez mais na rotina do setor florestal, no dia a dia dos melhoristas, né? Quando esse material genético ele entra em escala comercial, né? Primeiro ele passa por toda a etapa aí no teste progene, depois um teste clonal, depois um teste clonal ampliado, depois toda a parte de operacionalização do protocolo de produção dentro do viveiro, depois ele entrar em escala comercial e depois a parte de proteção das cultivares. Então isso traz muito aí da realidade que a gente tem hoje dentro do Brasil relacionada aí aos programas de melhoramento genético e a parte aí de cada vez mais a gente ter registro de novas cultivares. Isso muito principalmente aos avanços aí relacionados à produtividade florestal, onde aí na década de 1960, nessa figura à esquerda, a gente tinha produtividades aí de 18 metros cúbicos hectariano, a gente atingindo aí aos 40 metros cúbicos hectarianos nos últimos anos. Então isso muito pela a evolução, né, nos programas de melhoramento, a utilização de técnicas de clonagem e hibridação cada vez mais eficiente e também a utilização e aí a exclusividade e o pioneirismo na escolha, na locação clonal e também que baliza muito e passa muito pela proteção de novos cultivares e utilização de clones. Então as empresas hoje, Suzano, Eldorado, Klabin, Bracell, entre outras empresas com programas de melhoramento muito robustas, com equipes altamente técnicas, então eles conseguem entregar hoje clones no mercado e isso passa muito aí sobre também a efetivação da proteção dessas cultivares como estratégia de mercado, como competição e exclusividade na utilização também desses materiais para eles conseguirem alcançar cada vez mais resultados. E também destacando dentro aí do nosso histórico a grande importância também de algumas empresas, já tinha citado aí a Sakata, não só na parte da produção de plantas ornamentais, mas também na parte de olerícolas, na parte também de espécies de condimentos, espécies também de legumes e vegetais, uma expressão de referência a nível mundial, onde é muito bem regulamentado, esse exemplo que eu trouxe da St. Patins, e também a entrada também e organização do mercado de comercialização e produção de mudas. Agora falando do setor florestal, que a gente pode destacar a Arborgen. É uma empresa relacionada aí com comercialização de mudas e principalmente sobre a parte também de efetivar e organizar essa questão relacionada às cultivares. Então uma empresa hoje que ela adquire e faz parceria com as empresas que possuem aí clones de aptidão genética, utilizam esse material e pagam royalties para essa empresa, mas assim como consegue também comercializar no mercado de uma forma mais generalista. Então
é uma espécie que organizou, de certa forma, o mercado de comercialização de mudas e aplica muito bem, de uma forma bem estruturada, os royalties, né? A parte de proteção de cultivares. Hoje ela trabalha com alguns materiais da Gerdau, alguns materiais da Silvamo, alguns materiais da Peran, se não me engano. Então ela organiza o mercado pagando royalty para as empresas e ao mesmo tempo ela consegue ter o direito de utilizar esse material e consegue também comercializar esse material com outras empresas. Então isso para o mercado, né, para o setor florestal, ele é muito beneficiado, uma vez que ela traz a possibilidade para as empresas utilizar um material genético altamente tecnificado, altamente inovador, e também traz recursos para a empresa que gastou, investiu, aportou muito dinheiro nos seus programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação e nos programas de melhoramento genético, onde ela consegue ter um retorno, não só nas suas florestas, claro, com aumento de produtividade, mas também um recurso financeiro que retroalimenta o sistema na parte de inovação, uma vez que ela consegue ofertar um novo tipo de produto, né? Um novo KNAI, que no caso seria a oferta de materiais genéticos. Então, pessoal, dentro desse ecossistema, nesse primeiro módulo aí, trazendo um pouco sobre a introdução, alguns assuntos relacionados, seriam esses aí as entidades e as principais informações que a gente poderia destacar. De uma forma aqui, para a gente arrematar, né, o primeiro módulo do nosso curso, trazendo de uma forma aqui um spoiler para o nosso módulo 2 e detalhar um pouquinho mais sobre a lei de proteção de cultivares propriamente dito. Vou trazer algumas informações, mas a gente já está chegando ao final desse primeiro módulo. Então, pessoal, a lei de proteção de cultivares, como a gente pode ver naquela hierarquia, né, naquela parte ali da escala do tempo, né, da linha do tempo, é a lei 9.456 e ela foi destacada aí no Diário Oficial em 25 de abril de 1997. Então, o principal objetivo dela é garantir os direitos dos obtentores de novas variedades vegetais. Como falei, né? Dar segurança para as empresas de ter exclusividade e segurança nos produtos inovadores que elas produzem. No nosso caso aqui, dentro do setor do agronegócio, do florestal, as plantas, né? No caso, os clones. Além disso, a lei criou o SNPC, como eu citei, né, que é o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares. Então a lei regulamenta a criação desse órgão, que é o órgão competente para fazer toda a análise do processo e toda a gestão dos dados. Então a implantação propriamente dito foi em dezembro de 1997, quando o SNPC, o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, ela aprovou e disponibilizou os instrumentos necessários às formulações dos pedidos de proteção de, a formulação dos pedidos de proteção junto ao mapa. Então, em dezembro, a lei foi estipulada em abril, só que só em dezembro, de forma oficial, ela começou a funcionar com o lançamento aí dos formulários que a gente vai ver aí no módulo 2 e 3 relacionados, que são 3 formulários, que só em dezembro que foi aprovado e foi disponibilizado todos esses instrumentos para que a gente possa conseguir o processo aí junto ao mapa de proteção de cultivares. Então, pessoal, dentro do que a gente se falou, né, os programas de melhoramento genético, eles se concentram principalmente na produção de clones para uso próprio por parte das empresas e não em ofertar isso ao mercado, mas com a recente chegada de empresas, aí falando essencialmente do setor florestal, a empresa que eu destaquei é a Arbogen. Isso mudou um pouco essa visão das empresas, né? Então, com a entrada aí de empresas com fornecimento de mudas, a possibilidade de aplicação de royalties para essas empresas, houve essa mudança aí no cenário. Então, as empresas que só produziam para utilização própria, aí a gente está falando exclusivamente de exclusividade, ela passou a pensar na oportunidade de ofertar o material genético no mercado como uma nova fonte de receita, né, através dos royalties. Então,
o valor hoje que tem sido aplicado no mercado é entre 5 a 20% do valor do milheiro de mudas. Então isso está relacionado ao royalty, então está relacionado aí, é entregue o valor para a empresa que é a detentora do material genético. Então, assim, de uma forma bem simples e dinâmica, um milheiro de muda custando R$ 1.000, cerca aí de aproximadamente aí 50 a R$ 200 seria o pagamento para o royalties para a utilização daquele material genético, de uma forma assim bem simples, usando valores hipotéticos. Então, pessoal, muitos clones que são plantados atualmente, como eu falei, né, o 1044, alguns cerca aí, a gente fala de 25%, né, dos plantios de eucalipto, a gente está falando aí de 2 milhões de hectares, um volume bem expressivo, eles já estão em domínio público, né, uma vez que todos os descritores, né, os formulários, ele foi publicado no mapa em 2002. Então a gente vai ver aí mais para frente aí a duração desse ciclo aí, mas já adiantando, são 18 anos. Então esse material aí, o mais plantado no Brasil hoje, ele já é de domínio público. E também aí a introdução de novas espécies, né, como os corímbias e também os híbridos de glóbulos e brassiana, principalmente utilizados na região sul do Brasil, com uma tolerância maior a geadas. Então todos esses materiais vêm sendo também protegidos por suas respectivas empresas, visando principalmente a utilização exclusiva, né, o pioneirismo na utilização e competição de mercado, mas também principalmente agora objetivando o recebimento de royalties. Além disso, né, isso leva à diminuição de intercâmbio de clones entre as empresas. Então, cada vez mais as empresas não trocam materiais genéticos entre si e cada vez mais elas utilizam seus próprios materiais, diminuindo aí o relacionamento e transição desses clones entre as empresas. Por fim, né, a atuação do mapa ela está cada vez mais intensa sobre os viveiros, sobre a produção de mudas e também as autoridades legais para execução dessa fiscalização. Mas a gente fala muito sobre lá a parte do RNC, que foi um dos primeiros slides sobre o assunto relacionado ao Renasem, sobre o registro da produção comercial, mas cada vez mais está sendo uma atuação mais forte por parte do SNPC e também do MAPA, relacionado aí à supervisão dos órgãos. Tem aumentado aí o mercado florestal de plantações florestais, naquele contextualização do setor florestal que eu comentei, a expressividade, os novos projetos, os novos produtos. Então, cada vez mais está atiçando aí os timos florestais. Então, isso tem contribuído para os ativos florestais serem muito mais vistos com bons olhos. E também a oferta, a apresentação e o anúncio, né, de novos projetos florestais, tanto no Brasil como também em ambientes vizinhos, como o próprio Paraguai, podemos citar a Colômbia, países da África como Moçambique, e que pode ser aí grandes mercados aí para o setor aí de cultivares protegidos no Brasil, uma vez que a gente pode oferecer esses clones, o material genético para essas novas localidades através da geração de royalties. Então, pessoal, a gente chega ao final do primeiro módulo, um módulo mais de introdução, da gente falar aí um pouco sobre inovação, introduzir o assunto relacionado à parte de proteção de cultivares, falamos um pouco sobre legislação e também demos aí um overview sobre o que temos de atuação no mercado hoje, tanto no mercado agrícola, trazendo os exemplos aí da sacata e também dentro do setor florestal. Então, para a gente fechar aqui um resuminho bem breve do que foi dito na primeira aula do nosso módulo, né, do módulo 1. A gente falou aí sobre a diferença entre registro e proteção de cultivares. Foi aquele tópico lá onde a gente falou sobre a produção comercial e sobre a parte de proteção de cultivares,
que é a essência do curso que a gente vai ver, né? A lei que regula o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, foi um tópico que a gente citou. Tratamos aqui sobre o que é a proteção de cultivares propriamente dita. A gente fez aquela alusão, né, relacionada à patente, à propriedade intelectual. Então, o que é a proteção de cultivares em si, como é feito o processo, qual é a lei que regula, o que é definido como a cultivar, como denominar ela, quais são as características. Passamos também sobre a linha do tempo, né, relacionado à condução do assunto dentro da legislação brasileira, desde a criação da Lei de Proteção de Cultivares, passamos sobre a UPOV também, falamos sobre a Lei de Sementes e Mudas, falamos sobre a Lei de Inovação Tecnológica. Então a gente balizou, né, quais foram os marcos aí durante esses últimos anos relacionado ao assunto. Falamos também de uma forma bem dinâmica e rápida, porque a gente vai ver isso no próximo módulo, sobre a definição do que é cultivar, o que é necessário, quais são os pré-requisitos, quais são os critérios para ser uma cultivar, né? Trouxemos os critérios, até pontuei lá como um dos slides mais importantes para ser cultivar, são cinco principais temas, que é o DHE, né, da espécie ser distinta, dela ser homogênea, dela ser estável, dela ser única e dela ser uma novidade. Isso a gente vai ver no próximo módulo aqui, que é o nosso módulo 2. E também por fim, agora o último assunto, trouxe um spoiler aí, um assunto mais recente que a gente vai trazer em breve, que é pontuando a Lei de Proteção de Cultivares, como ela foi criada, qual que é o órgão competente, como que ela atua, qual que é a importância dela para o setor florestal. Então, pessoal, é isso. A gente chega ao final do primeiro módulo e a primeira aula do nosso curso. Agradeço aí por vocês estar assistindo até agora e a gente se vê no nosso módulo 2. Até breve. Aqui, então, como falei, né? Aqui só trazendo a nossa agenda que eu trouxe no começo. Próximo módulo, vamos falar sobre a Lei de Proteção de Cultivares. A gente vai detalhar a Lei de Proteção de Cultivares. Vamos entrar ali tópico por tópico, que eu trouxe alguns primeiros assuntos aqui para contextualizar, mas vai ser assim um processo bem teórico, onde a gente vai examinar os tópicos dentro da Lei de Proteção de Cultivares, vamos trazer aqueles critérios que a gente trouxe, vamos falar um pouquinho sobre o processo em si, quais são os instrumentos que estão dentro da Lei de Proteção de Cultivares, qual é o processo, quais são os prazos, quais são as taxas administrativas. Então, a gente se vê na próxima aula. Um abraço e muito obrigado.